Salve nação! Temos aqui esse corte top do programa Equipe F da ESPN Brasil para falar do nosso Mengão que enfrenta o Racing amanhã às 9h30 da noite. Já chega deixando o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Galera, comente aqui, deixa palpites aqui pro jogo nos comentários, tá bom? Vamos lá. Temos. Tá com toda essa preocupação, já Pra quê? Pode jogar, pode colocar pro jogo. Coisa nenhuma. É só pegar a chuteira e vai pro jogo. Mas eu quero saber, a história. Ele entrou e aí foi 6-6 com 5 gols dele? Não, vamos ver. Os detalhes, né? O melhor gol, como Queremos foi. esses detalhes com garbo, elegância e num local espetacular. Puerto Madeiro. Eita. Pode abrir a câmera, pode abrir. Olha lá. é Pedro Ivo Almeida não é bobo, não. Olha lá, ó. Ele dá a letra sempre correta. Cícero Melo, nosso goleador. Primeiro, mais importante de tudo, conta pra gente como é que foi essa partida no domingo, ainda no Rio de Janeiro. E depois, o menos importante, como foi o dia do Flamengo na véspera desse grande jogo. Boa noite a vocês dois. É o gol do Pelé que ninguém viu. Boa noite, Bial, Zé Elias, Pascoal, Zinho. Estamos aqui em Puerto Madeiro, e ao fã de esporte, claro, ao torcedor rubro-negro especialmente, que agora já está desfilando aqui por Puerto Madeiro, 14 graus de temperatura. Antes que vocês comecem a zoar, deixa eu dizer que esse cachecol que foi comprado no Equador, o meu figurinista, ó, foi o Pedro Ivo, precisa ver, o Capricho ajeitando aqui, sabe tudo. Preocupado com o Cícero Melo. Sabe É só uma questão tudo. de visual, né, Eu Cícero? te agradeço porque O você importante é o que a gente sempre fala, mas também que o povo vê. E agora preservando você aqui tá... o meu gogó. Exatamente, É preocupado isso. com amanhã. Estamos aqui, então. Você vai contar dos gols? Tem que contar? Não, porque eu nunca vi. O Cícero fez 5 gols domingo na pelada dele. Vou não tem resumir uma aqui. foto, não tem um vídeo, ninguém filmou, não aqui tinha ninguém lá. Tem aqui no WhatsApp, tem aqui a súmula do jogo ali. Vai tá, o mostrar. pessoal A dando súmula aqui, do jogo? Só, voltei depois de 5, 6 meses, joelhão bem, voltei jogando na frente. Meu time estava ganhando de 6-1. Eu meti só 5 gols. Lá com os companheiros Honrou aí, teu apelido? lá da PJ, lá da Praia do Júnior, podem confirmar. Depois tomamos. Bota o cara, porra. Bota ele aí. 5 no domingo? Eu só queria saber quantos gols Ninguém o viu. Cícero fez na carreira. Quantos? Não, isso aí eu já perdi a conta. Mas nesse Qual é teu apelido mesmo, voltando... Cícero? Samarone, pô, mas tudo bem. Tem gente que nem sabe quem é o Samarone, né? Garotada nova, né? Samarone é um apelido lá da galera do Rio. Rio. Soube que você tem um apelido também. Deixa pra lá, aqui em Buenos Aires você tá. Tem, não tô sabendo não, artilheiro. então fala aí. Não, mas vamos lá, Cícero. Bom, Fala de Flamengo. vamos falar aqui de Flamengo. O Flamengo... É bom falar mesmo de Flamengo. Porque, olha só, o Flamengo encerrou a sua preparação esta tarde, por volta de 4h30 até 5h30, 1 hora de treino, lá no CT do Defensa e Justiça, em Sebadios. E o treino ia ser no CT da base. Mas não sei por que resolveram trocar para o CT dos profissionais, que fica em frente, só atravessar a rua. Foi nessa hora que 4 torcedores de torcida que não são do Racing, dos adversários do Racing, Boca, River Plate, conseguiram tirar fotos com alguns jogadores do Flamengo, principalmente os estrangeiros. O Carrascal, a Arrascaeta, De La Cruz, tiraram fotos com esses torcedores. E a boa notícia para a torcida rubro-negra: Léo Ortiz, zagueiro, está inteiramente recuperado, treinou normalmente, treinou bem, nada sentiu, e tudo indica que vai começar jogando esse jogo. Agora, pode ter uma novidade aí, né? O Pedro já vai falar dessa novidade, que a gente apurou aqui. O Flamengo pode ter uma mudança, tirando um atacante e colocando mais um jogador de meio de campo. Sairia o Luiz Araújo para reforçar o meio, entrando o Saul. E aí, meu estilista preferido? Você está se sentindo mais do que bonito, porque é bonito o fã do esporte tá acompanhando como você tá. Você está se sentindo bem? Protegido? Muito protegido e me sentindo pra isso que eu tô confortável aqui. com todos esses cuidados da equipe. É isso, é para isso que eu tô aqui. Agora falando de Flamengo, sincero abração para você, para todos os colegas lá no estúdio, para o fã do esporte, principalmente o rubro-negro, ligado aqui com a gente durante essa cobertura. Muito se falou ao longo da semana as dúvidas, né? Varela ou Emerson Royal, Varela deve começar por ali. Quem viria pela zaga? Léo Ortiz, inteiramente recuperado, participou do treino. Tem só uma questão de ajuste amanhã, a ver como ele vai responder
né? Amanhã, quando 24 horas acordar, depois, ao longo do dores dia, a musculares. dor, se tem dor, se não dor, você não vai sentir nada. Se tiver inteiro, vai pro jogo, porque o Flamengo entende que é um jogo muito pesado, então não dá para ir mais ou menos, não dá para ir com algum tipo de resquício de dor e tudo mais, mas participou da atividade hoje. E sim, você trouxe a informação aí que a gente via colhendo ao longo do dia. Existe uma dúvida ainda no Felipe Luiz, se ele abre com o Luiz Araújo para ter 4 homens de frente, além de Jorginho Pulgar no meio de campo, ou se ele vem com o Saúl para ter um homem a mais de meio e lá na frente com o Carrascal, Plata muito provavelmente substituindo o Pedro e o Arrascaeta também. Então, Jorginho com Pulgar ali na linha de volantes, Carrascal, Plata e Arrascaeta, e a dúvida se vem com o Luiz Araújo um pouco mais aberto na frente ou se vem com o Saúl para ter um homem a mais de meio de campo segurando, travando por ali, porque o Racing de fato deve ter um pouco mais volume de jogo e controlar essa meiuca ali talvez possa ser um dos caminhos para o Flamengo desacelerar, tirar esse ímpeto do Racing Avejaneda, que certamente vai estar lotado, muita festa. Mas é a definição, Cícero, só amanhã, momentos antes da partida, o Flamengo faz mistério, treino fechado hoje, não revela mais nada, vai tentar carregar essa dúvida também para gerar uma dúvida de entendimento de plano de jogo do Racing para amanhã, mas é a informação que a gente tem por aqui, trazendo para os amigos do Equipe F, porque o pessoal acha que a gente fica assim só fazendo piada, só falando de cachecol, mas a gente também traz um pouquinho de informação. Exatamente. E uma informação para torcedor que é supersticioso. Já por aí o Flamengo vai jogar com seu uniforme principal, camisa rubro-negra, calções negros, para o torcedor que acha que com esse uniforme o Flamengo é imbatível. E o que vocês acham aí, Plihal, dessa possível mudança do Saúl entrando para ser um 4º homem de meio de campo, a Arrascaeta um pouquinho mais adiantado, e aí no caso o Luiz Araújo começaria no banco de reservas. Bom, eu quero saber do Tetra, confirmando-se esse jogador a mais no meio-campo, quem ele acha mais adequado para estar na frente, para estar no ataque. Qual seria a sua dupla de ataque, pensando no Arrascaeta um pouquinho mais atrás, ali vindo de trás para frente, quais seriam os 2 homens de frente? Eu acho que assim, ele não vai abrir mão do Carrascal, tem sido o jogador de confiança desse momento do Felipe Luiz. Ele tem alguns jogadores que acontece isso. Há um tempo foi o Luiz Araújo, depois foi o Plata, agora está sendo o Carrascal. É o jogador que ele tem colocado mais como titular. Para mim ele não é um atacante de origem, para mim ele é um meia atacante. O Samuel Lino não vive o seu melhor momento, deu uma caída de produção, acredito que ele jogue pelo lado esquerdo, até para ajudar nessa recomposição pelo lado para marcar, né? O Martinena, se for ele que for jogar de lateral direito, que ele sobe bem, é um jogador muito ofensivo. Acredito que o Gustavo Costa vai começar com ele, com o Martinena. Então o Carrascal faz essa função. Agora, eu acho que não vai ser, mas se você está me perguntando a minha preferência, com um meio-campo mais povoado, que aí você está falando de Pulgar, Jorginho, Saúl, Arrascaeta. Carrascal, para mim, não é atacante, ele é um meia atacante. Eu começaria com o Bruno Henrique, que seria de origem mesmo um atacante. Carrascal e Bruno. Porque o Plata, para mim, também não é o centroavante, não é atacante. Se não vai começar com o Luiz Araújo, seria um ponta da velocidade, eu começaria com o Bruno Henrique, que de todos esses ali é o cara mais do escape, da velocidade, da profundidade. O Plata, para mim, não faz essa função. Ele não é... Ele tem uma boa velocidade, mas ele é mais da habilidade, do drible, do achar uma jogada. Ele não é um artilheiro, ele não é um cara de dentro da área. O que se aproxima mais a isso seria o Bruno Henrique. Me parece que não é a preferência do Felipe Luiz. É a minha, é particular minha, do Zinho. Não é do Felipe Luiz. A minha também seria essa. A minha também, porque se você tem que marcar o Rojas e o Martirena, você tem que ter os caras do lado que saibam fazer esse tipo de trabalho. E o Bruno Henrique não se recusa a fazer isso, né? E aí você tem o Carrascal e o Bruno Henrique para fazer a diagonal. Ou, como diria Vanderlei Luxemburgo, o facão. Entrar com a bola lançada. Essa é uma possibilidade. Porque não dá para você jogar com 4 homens no meio-campo e você não ter nenhum jogador de velocidade. Desculpa, não tem como. Você não tem um escape, você não tem uma arrancada, você não tem uma bola para prender na frente e aí fica toda hora em cima da zaga. A minha opinião é o seguinte: o Flamengo tem que se preparar para uma guerra. O Flamengo não vai jogar uma partida comum. Eu já passei por isso algumas vezes na minha vida, em alguns países sul-americanos. Esse jogo não é comum. O Racing não quer saber se ele vai ter punição da Sul-Americana com fogos, com bombas, com
terror na chegada do Flamengo. Ele não vai se importar com nada disso. O treinador já falou, tá nem aí. Eles não vão se importar com nada disso. Até porque o próximo jogo não vai ser lá, né? Não, inclusive você deixou uma deixa para mim, porque em 93 o Flamengo foi lá e sofreu com isso. Não. O time do Flamengo, o ônibus chegando, eu já tinha saído, eu saí em 92, a gente ganhou o Brasileirão e jogou a Libertadores em 93. O Flamengo chegando lá sofreu com isso. O Zé Elias foi jogar uma partida no Chile, a seleção brasileira também já foi jogar no Chile, o ônibus para aqui e o pessoal sai no meio da torcida. Ou não é assim? Eu já fiz jogo do Santos e do Palmeiras no Paraguai e largaram os caras para andar no meio da torcida. Eu já vi um monte de coisa acontecer no futebol. Eu não me surpreenderei. Olha a minha cara de surpresa. Foca aqui na cara de surpresa. Os caras estão atirando bomba, a revolução, a pancada. Olha a minha cara de surpresa a respeito disso. Zero surpresa. Zero surpresa. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Então tem que se preparar para isso. O jogo é só um detalhe. O jogo é o detalhe. E a pressão que a torcida faz... Mas nesse detalhe do jogo, Zé Elias... Esse detalhe que é o perigoso. O que você achou dessa probabilidade grande de mais um jogador no meio campo? Não, a gente estava conversando aqui, né? Porque o Racing tem os lados do campo, são muito fortes, os dois laterais, né? Tanto o lateral direito como o lateral esquerdo, os dois atacantes, eles vêm e fazem a diagonal. Eu acho que eles vão ser pressionados, o Flamengo vai ser pressionado o tempo todo. O Flamengo não vai ter moleza. Os caras vão correr, O que me preocupa no Flamengo não é nem a questão além da questão tática, é a questão do lado emocional de não saber lidar com provocações, com pontapés, porque o Racing vai tirar o Flamengo da zona de conforto. É só pegar as declarações do treinador do Racing, a atmosfera que ele está criando. O Flamengo tem que entrar... O Flamengo tem um time experiente, né? Então, o Flamengo tem que entrar e jogar bola, se preocupar só em jogar futebol. Você tem um meio campo que... Tem 3 volantes, né? Teoricamente. Sim. Então você tem que ter um ajuste muito bem feito para você ajustar. O volante sai para duplicar um pouco a marcação, porque provavelmente vai ser um 4-3-3. A gente está falando um 4-1-4-1, dependendo da forma de se defender. Né? Então, assim, eu acho que o Flamengo, quando tiver a bola nos pés, tem que procurar jogar. Colocar o Racing em dificuldade, porque vai ser uma guerra. E eu acho que o Racing... Isso talvez não, né? Porque é um último jogo, apenas mais um jogo, depois não ter, é só a final. O Racing perde muito quando não joga o Sousa. A cara do Racing, o espírito do Racing, a organização do Racing, esse rapaz, ele era o responsável por tudo isso. O Sousa só ano que vem, tá já fora, vi postagens então dele hoje dizendo que amanhã será mais um na arquibancada do E por último, Plirra, no jogo contra o Corinthians, o Racing, quando fez o jogo da semifinal lá, no começo do jogo, o Racing demorou para encontrar o Corinthians. E o Corinthians teve possibilidade de fazer 2-0 e não fez. Primeiro fez um gol com o Yuri e depois o Garro perdeu. Se o Flamengo tiver oportunidade, tem que matar. Cícero Melo, Pedro Ivo Almeida, rapidinho, por favor, arrematem aí as informações desse grande jogo de amanhã. Bem, Plihal, se o Felipe Luiz está considerando que esse é o jogo mais importante do Flamengo do ano, todo o Racing, jogadores, comissão técnica, torcedores, estão considerando que é o jogo mais importante dos últimos 58 anos. Por que 58 anos? Quando o Racing conquistou o seu título único da Libertadores da América. O Flamengo tem 3 Libertadores. Foi em 1967. Então o ambiente ainda tem uma pressão maior, porque se eles não ganharem essa Libertadores, dificilmente vão para a Libertadores da América do ano que vem, o time do Racing. Sim, tem todo um contexto histórico da reconstrução de um Racing que quase praticamente não existiu mais, fecha suas portas, volta pelas mãos da torcida, título continental, volta a Libertadores, semifinalista, essa tentativa de um argentino novamente brecar esse sucesso dos últimos anos dos brasileiros, carrega tudo isso, esse clima de guerra desenhado, mas só também para arrematar, como o Plihal pediu, que a gente está em Porto Madeira, muita festa em Avejaneda, ontem, hoje, amanhã. Mas ali ao fundo também, vocês devem estar acompanhando, tem a Ponte de las Mujeres, lá ao fundo um casarão meio laranja, uma coisa, um tijolo ali. Por ali, festa da torcida do Flamengo mais tarde. Cícero já falou que vai passar lá, só para efeito de registro jornalístico. A torcida do Flamengo começa também a chegar, se movimentar, se agrupar, celebrar essa véspera de decisão. O Flamengo, que é bom lembrar, o pessoal esquece, né, Cícero? 1-0, tem a vantagem do empate, vitória simples do Racing leva a decisão para os pênaltis, mas o Flamengo trouxe do Maracanã uma vantagem de 1-0 para essa semifinal. Valeu, Abraço dupla! a todos aí no estúdio. Valeu, brigadíssimo. Eu não sei o que é mais difícil de acreditar, que ele fez 5 gols no domingo ou que ele vai daqui a pouquinho nessa casa Flamengo aí. Vamos esporte, rápido.
Muito bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho para não perder nada, tá bom? Temos aqui a provável escalação do Flamengo. Felipe Luiz, no último treino de hoje, né, cara, fez alterações aí no meio-campo do Flamengo. Vamos lá então pro vídeo. Deixa eu trazer aqui essas mudanças que podem acontecer. Ó, o Flamengo deve ter mudança no time titular para o confronto decisivo contra o Racing nesta quarta-feira, pela semifinal da Libertadores. O técnico Felipe Luiz testou o time com mudanças no meio-campo para compensar a ausência do atacante Pedro. O espanhol Saúl tem chances de ser a grande novidade no duelo às 21h30 de Brasília, na Argentina. Ele faria o quarteto com Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Na frente, Plata e Carrascal tendem a ser titulares. O provável Flamengo tem Rossi, Varela, Royal é dúvida, né? Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Saúl, Luiz Araújo ou Lino, são dúvidas. Plata, Arrascaeta e Carrascal. Esse aqui é o provável Flamengo, tá bom, galera? Pulgar e Carrascal, que cumpriram suspensão no Brasileirão contra o Fortaleza, voltam à lista de relacionados, assim como Léo Ortiz, que ficou fora do último jogo por causa de um estiramento no tornozelo direito, e Alexandro poupado pela sequência. O Flamengo pode até empatar, que garantirá a vaga na final da Libertadores. São desfalques Everton Cebolinha, que está em recuperação de uma lesão no quadril, e Pedro, também fora por uma fratura no antebraço direito. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0 no Maracanã, e agora tem a vantagem do empate. É isso aí, galera. Vamos pra cima, vamos acreditar até o fim. Isso aqui é Flamengo, valeu? Tamo juntos, saudações rubro-negras. Fui!